Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai contar a história completa do Deceased 2. Essa é a verdadeira continuação da saga de zumbis da DC. E no vídeo de hoje a gente vai contar a história completa dessa saga. E até por isso que esse vídeo tá bem grande. Então, vamos lá! E pessoal, fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Então, se vocês puderem deixar aquele joinha ou bate comentário, isso já ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado. E agora vamos pro vídeo. Parte 1, o retorno dos zumbis. Só lembrando que a primeira saga terminou com vários heróis fugindo da Terra e chegando na Terra 2. O Superboy John e o Batman Damian Wayne sobreviveram. Contudo, no final, o Superman foi tomado pelo vírus zumbi e fugiu para o Sol para começar a absorver a sua energia. E logo na primeira página dessa nova HQ, nós temos um resumo dos principais heróis que morreram na primeira parte, como o Batman Bruce Wayne e o Lanterna Verde Hal Jordan. E depois vemos uma cena do John Constantine bebendo todo amargurado no bar Oblivion. Ele está tentando lembrar dos seus amigos que viraram zumbis. Caraca, gente, eu acho que alguém quando foi escrever essa história deu uma assistida na Liga da Justiça Guerra de Apocalipse, porque não é possível, é a mesma coisa, só tá faltando o Etrigan. Enfim, a Zatanna aparece ali e diz que é deprimente vê-lo assim. E vemos que o Constantine tá bem deprê mesmo, porque ele diz que não está sozinho. E vemos então a lembrança de outros amigos que morreram. E daí recapitulamos o destino do responsável por esse apocalipse. A história então corta para um flashback de 5 anos atrás. Vemos o Cyborg, a cabeça dele. Lembrando que na última edição do Deceased, ele tomou um fatality da Mulher Maravilha. Contudo, ele não morreu totalmente e parece estar emitindo algum sinal que ecoa pelo espaço. E tá aí o nosso novo mistério da saga. E bem, esse sinal do Cyborg vai viajando pelo espaço até chegar na Terra 2, que é onde estão os nossos heróis. A nova Liga da Justiça está em ação. Ela é formada pelo Superman John, a Lanterna Dinah, a Mulher Maravilha Cassandra e o Batman Damian Wayne. Eles estão tretando com uma raça de alienígenas. O Superman está querendo evitar o conflito, mas o Batman Damian chegando, batendo em vários aliens e chega na sala do rei deles. O Batman, depois de bater em todos esses alienígenas, tem a cara de pau de dizer que não tá ali para uma guerra. Então chega o Superman John, que consegue dar uma acalmada nos ânimos e explica melhor a situação. E na real, o que estava rolando é que essa raça alienígena estava se sentindo ameaçada pela presença dos humanos na Terra 2. E houve todo esse mal entendido aí. E é nessa hora que somos apresentados a Terra 2 e a nova Metrópolis. O líder dos alienígenas se encontra com a líder dos humanos, que é ninguém menos que Lois Lane. E ela explica exatamente o que está acontecendo e que os humanos só estão ali para ter um santuário e que eles estão em paz. Então, nesse momento, o Alfred chama o Damian, avisando que a maleta que o seu pai tinha deixado para ele está recebendo um sinal. E é um sinal de código Morse enviado pelo próprio Cyborg pedindo ajuda à Liga. Sabendo disso, a Liga se reúne e encara esse sinal como algo suspeito, como se fosse uma armadilha. E quem pensa isso é principalmente o arqueiro Oliver. Mas igual, a Liga decide fazer uma votação para decidir se eles voltam para a Terra 1. E é claro que eles votam para voltar para a Terra 1, mesmo sabendo dos perigos que isso significa.
Então a gente tem um diálogo muito legal entre a Lois Lane e o Jon sobre o quanto que ele tem medo de substituir o Superman. O Jon fala que uma tropa dos Lanternas virá proteger a Terra enquanto eles estiverem fora. E depois a Lois o conforta quando seu filho diz que ainda não está acostumado a ser chamado de Superman. Em outra despedida, a Dinah tenta pedir para o seu marido arqueiro ficar ali, mas este brinca com isso e fala que ele quer ficar com uma espada mágica que a Dinah tem. Quê? Os meus sentidos clichês de zumbis estão tocando. Eu tô apostando que alguém aí da história vai morrer. Enfim, a Liga parte para a Terra original. Ela virou uma zona em quarentena guardada pelos Lanternas Verdes. E ao chegarem lá, eles ainda veem o Superman zumbi Clark Kent se alimentando do sol. Caraca, velho, passou 5 anos e o Superman ainda tá absorvendo o sol. Imagina só quando ele sair e enfrentar o pessoal da Liga. Nossa, esse Superman zumbi, quando aparecer, não vai ter pra ninguém. E bem, enquanto que eles estão viajando no espaço, um dos Lanternas sente a presença de alguém chegando. Os heróis então se protegem para a ameaça. Contudo, é revelado que esse alguém é ninguém menos que Krypto, o Supercão. Ele sobreviveu e foi ali ver o Jon. Yes! O Krypto sobreviveu! Yes! Gente, eu juro que se eles matarem o Krypto ou o Ace, eu juro que eu vou lá na DC Comics e faço eles reescreverem a história. Porque não dá pra matar cachorro em história. Não dá! Os caras não têm coração, velho. E bem, reforçados pelo Krypto, eles chegam na Terra e encontram a cabeça do ciborgue que está emitindo sinal. E a nova Mulher Maravilha sugere usar o laço da verdade para ajudá-lo a falar. Agora, gente, só entre nós, vocês não acham que esse novo visual da Mulher Maravilha não ficou Capitão Marvel demais? O negócio do laço funciona e o ciborgue começa a falar. Mas nisso, os demais heróis dizem que uma horda de zumbis está chegando. O Lanterna pede para eles se moverem e é exatamente isso que eles começam a fazer. Contudo, o Krypto sente que há algo errado e o ciborgue diz que ela chegou e pede para todos correrem. E para variar, só pode ser uma pessoa. É claro que é a Mulher Maravilha zumbi. Com certeza ela vai matar alguém. Agora, quem será que vai morrer? E de cara, a nave deles é destruída. E nessa confusão, a Mulher Maravilha zumbi aproveita para ir atrás do pobre Arqueiro Verde. E o Oliver, então, só pode pedir desculpas para Dinah nessa linda página. Eu sabia que alguém ia morrer. Meus sentidos de clichês zumbis nunca falham. Eu só confesso que estava na dúvida se iria ser a Dinah ou o Arqueiro Verde. Mas no fim, eu estava certo. Em desespero, a Dinah grita o nome do Oliver e joga os seus poderes na Mulher Maravilha. Ela então passa pelo seu marido já infectado, chorando. Ela quer vingança. Então, o ciborgue fala mais alguma coisa, só que é inaudível, exceto para o Superman, que no exato momento que escuta, sai voando pedindo para a Dinah parar. Contudo, a Lanterna Verde e a Mulher Gavião atacam a Diana com tudo. Ela é ferida e nisso a Dinah se prepara para aplicar o golpe final, quando Jon corre em direção a Dinah e se mete na frente da espada, que perfura ele e a Diana. O Jon sente o golpe porque é uma espada mágica e, quase desmaiando, diz que eles estavam errados porque há uma cura. Parte 2. Reunião. E é aqui que começa a segunda edição do Deceased. E ela começa com a aparição do Arsenal em Chicago e ele ainda não foi transformado em zumbi. Ainda. O Roy observa que tá vindo um monte de zumbis. Ele tá ali protegendo um prédio que tá cheio de civis. Uma garotinha pergunta para ele se os monstros irão conseguir pegá-los. Contudo, ele avista algo vindo dos céus e diz: "Oh, droga!" Parece que o Deceased começou bem hoje. Aparece uma infectada zumbi, a Fire,
que é aquela heroína brasileira da DC. Ela lança chamas verdes mortais no Arsenal, que vira churrasquinho na hora. E a pobre garotinha fica com medo enquanto vê que os zumbis estão se aproximando. Rapaz, os meus instintos de clichê zumbis estão dizendo que ela não vai morrer. Nesse momento, aparece o John Constantine e a sua nova equipe, que consiste em vários heróis sobreviventes. E, gente, o mais legal dessa equipe é que ela é formada pelos 2 spin-offs que a saga Deceased teve. A saga Unkillables e a saga Um Bom Jeito para Morrer. A equipe tem o Constantine como líder, o Demônio Azul, o Retalho, o Detetive Chimp, a Rosie Wilson, o Capuz Vermelho e a Zatanna. Eles chegam com tudo e a feiticeira usa uma magia para pegar fogo em tudo. A Zatanna consegue cuidar da heroína zumbi. Então, a garotinha pergunta quem são eles. E quando Constantine vai responder, aparece o monstro do pântano ali. Mas, por sorte, ele não é zumbi. Ufa, já imaginou se o monstro do pântano fosse zumbi? O negócio ia acabar em 1 segundo, não ia ter nem história. Mas agora eu tô com medo que o monstro do pântano vire zumbi e enfrente a Era Venenosa lá no santuário e um dos 2 acabe morrendo. Mas enfim, o Elemental tá ali pra pedir ajuda por Constantine a resolver um negócio. O Constantine diz que eles estão meio ocupados agora e que não dá pra conversar muito. Mas isso não é problemas pro monstro do pântano, que manda um fatality em todos os zumbis, matando eles na hora. E o John diz que ele bem que poderia ter feito isso antes. E sabe, eu também fico me perguntando isso quando eles enfrentam uma horda de zumbis e não utilizam seu mega superpower desde o início. Usa logo o especial e mata todo mundo. O Elemental conta que há mais um santuário na Terra e ele fica na Austrália, e revela que o local está em perigo. O John solta umas piadinhas no começo, o que força o monstro do pântano a até falar um palavrão. O que, por algum motivo, eu acho bem engraçado. Todos ficam surpresos e veem que isso é algo sério. Então, o Constantine aceita ajudar e divide a sua equipe. O Capuz Vermelho lideraria a equipe e levaria os sobreviventes dali até o Santuário da Era Venenosa. E em narração, o Jason Todd conta que esse Jardim da Era Venenosa conseguiu sobreviver por 5 anos longe de qualquer ameaça. E dali Era Venenosa. Eu não sei porquê, mas tô achando que você vai virar zumbi no futuro. Caraca, mas o meu instinto zumbi hoje tá a 1000. E ele tá dizendo que o Santuário da Era Venenosa em breve vai ser atacado. E bem, a história corta pra lá e os heróis são recepcionados por uma Arlequina mais velha utilizando o óculos. Ela acha que os outros membros que não estão ali morreram, mas a Rosie fala que eles foram até a Austrália com o monstro do pântano. E lá dentro é mostrado que a Torre do Destino é uma das grandes defesas do lugar. Então, a Era Venenosa sente algo se aproximando do jardim. A Mary Batson, que é a Shazam, e o Senhor Destino saem dali para ver o que é. E esse algo é a Cassie, segurando o Superboy, que foi ferido na última edição. O Senhor Destino vê que o ferimento foi feito por algo mágico. A galera do Jardim da Era deixa a nave da Liga da Justiça entrar. Então a gente tem um super reencontro entre o Damian Wayne e o Jason Todd, que é muito bem feito. O Jason vê que ele está com o traje do Batman e o Damian tenta explicar, dizendo que o Bruce deixou o traje para ele. E ele pergunta se está tudo ok entre eles. E o Capuz fala que o Bruce cometeu muitos erros na sua vida, mas este não foi um deles. E nisso a Dinah sai da nave trazendo o Superboy, parecendo infectado, dentro do seu poder do Lanterna Verde. Contudo, a Era não permite nenhum infectado ali dentro. Ela simplesmente não quer correr nenhum risco. Uma sábia política, Era. Contrariada, a Lanterna sai do santuário, levando o Superboy para fora. E então, a cabeça do ciborgue começa a falar de uma possível cura. Todos ficam chocados com essa informação e eles acham que cometeram um grande erro matando todos os outros infectados.
já que, né, eles poderiam ser trazidos de volta de alguma forma. E é aquilo que eu falei no último vídeo. O Batman, no This Is the Doom, falou que tinha uma cura. E eles foram duvidar do Batman. Agora, gente, toma remorso por matar seus companheiros. Não foram escutar o Batman? Dá nisso. Morte. O Cyborg diz que conversou com a equação antivida, mas que ela só disse que há uma cura. E nisso, a Cassie se afasta e ela ainda está pensando na Mulher Maravilha infectada. O Damian se aproxima dela e vai ouvir o que ela está dizendo. E vemos que os dois, de fato, têm um relacionamento, pois rola até um beijinho entre eles. Caraca, gente, mas o Damian Wayne esse ano tá o maior galã. Ele ficou com a Ravena lá no Guerra de Apocalipse e agora no universo do DC tá ficando com a Cassie. Ô, louco, hein, Damian? Agora a gente vai pra treta na Austrália. O santuário de lá tá cercado por chamas e um mar que parece ser feito de sangue. E claro, muitos e muitos zumbis. Eles estão tentando atravessar, mas estão sendo detidos. A Zatanna usa os seus poderes para fazer a equipe levitar e passar por aquele mar bizarro de sangue por cima. Só que enquanto eles passam, notam que esse mar começa a sofrer uma mudança. O Chimp saca que aquilo não é sangue, e sim o Homem Borracha. E rola esse ataque brutal envolvendo o herói. E, gente, não há palavras para descrever esse Homem Borracha. Ele tá totalmente diferente de como eu imaginei que ele iria aparecer. Muito criativo mesmo. Mas, Gabriel, a gente tá chegando no final da edição do Deceased e só um herói morreu. O que é isso? Calma, Gabriel, clone do mal. Porque é no final que eles mostram todas as mortes que eles têm direito nessa edição. Aliás, vai passar da cota de mortes que eles podem fazer. O bicho infectado sai matando geral a equipe. Mata o Retalho, o Demônio Azul e a Zatanna, tudo com um hit. E a edição termina com Constantine olhando uma boca enorme do Homem Borracha Zumbi, querendo devorar todo mundo. Enquanto isso, um pessoal misterioso lá daquele santuário fica observando tudo. E a próxima edição se chamará O Mal Maior. Parte 3, Trigon aparece. E essa nova HQ já começa com uma bomba. A Zatanna não morreu. É revelado que a Zatanna não virou um zumbi. O bobo fala que o Demônio Azul conseguiu salvar a feiticeira da morte certa. Poxa, Deceased me fez chorar lá no outro vídeo pela morte da Zatanna por nada. Nada. Velho, ela tinha sido empalada e agora me vem com essa de que ela sobreviveu. Que truquezinho narrativo mais preguiçoso. Mas tudo bem, eu vou perdoar porque é a Zatanna. Se fosse outro personagem aí eu não ia passar o pano. O John Constantine explica que eles estão a salvo por enquanto graças ao monstro do pântano. Enquanto isso, do lado de fora, tá acontecendo essa coisa bizarra aqui. Então, a Zatanna coloca sua cartola e pede para o monstro do pântano levantar a sua barreira. E nisso, ela ativa um super feitiço nível 10 de chamas em cima do Homem Borracha Zumbi. E o truque funciona. O Constantine diz que detesta o cheiro de carne queimando. E ainda por cima, com borracha queimando junto. Poxa, gente, eu realmente tinha gostado do Homem Borracha Zumbi. Uma pena que ele foi tão cedo assim. E mais uma morte pro Deceased, check. E então o John lamenta as mortes dos seus parceiros Rory e Blue Devil. E a equipe do John finalmente consegue chegar perto desse santuário misterioso. Então, o detetive Chimp pede para todos se abaixarem, pois vem uma chuva de balas de dentro do santuário. Todos se protegem, enquanto que o monstro do pântano fica ali paradinho recebendo as balas, como se não fossem nada. E o Constantine consegue ver as pessoas que estão lá dentro. E vemos que só tem uma galera ricaça, como o Pinguim e o Maxwell Lord.
Caraca, velho, até o Pinguim sobreviveu mais que o Batman no Deceased. Chega a ser irônico o destino, né? Enfim, a história então corta lá pro Santuário da Era, onde vai acontecer um negócio muito bizarro. Mas assim, ó, é bizarro até pro nível do Deceased. Temos o Batman Damian bordando a capa do Superman John. Isso mesmo, bordando, vejam só. Eu não disse que era bizarro? Mas convenhamos, né, que também é um pouquinho fofinho, né, o Damian costurando lá o negócio pro John. Fofinho ele. E alguém comenta que isso é muito estranho. Mas o Damian diz que o Batman deve ser autossuficiente em todos os aspectos. E quem disse isso foi o Gordon, que diz que está feliz da vida em ver um novo Batman. E então, uma outra coisa bizarra acontece. O Damian simplesmente abraça o Gordon. O comissário se surpreende e diz que esse tipo de contato íntimo era a maior fraqueza do antigo Batman. E, gente, é inacreditável que esse daí é o mesmo personagem que nas HQs principais deixou de ser Robin e tá prestes a virar um vilão. É simplesmente incrível a quantidade de abordagem que dá pra fazer com o Damian. E depois desse momento super tocante, o Senhor Destino vem avisar que eles conseguiram recuperar o Superman John. Lá na sua torre mágica, ele é acordado pelo Krypto e a Mary da família Shazam, que também estavam cuidando dele. Ela explica pro John onde que ele está e que a sua recuperação foi bem difícil. E por essa troca de olhares aqui, eu acho que vai rolar um relacionamento entre os dois. E de volta para o Santuário dos Ricaços, o Maxwell Lord explica que eles estão ali com as suas famílias. E só tá ali gente que pode pagar com o seu dinheiro uma espécie de mensalidade para ficar ali. E nisso, o monstro do pântano percebe que tem algo de errado com a natureza dali. Mas nesse momento, o Jason Blood aparece e pede para conversar a sós com o John Constantine. E o Jason então vira o Etrigan para poder falar melhor com o John. E assim, gente, eu suplico para os criadores da HQ para transformar o Etrigan em zumbi. Eu quero ver o Etrigan zumbi matando geral os heróis, queimando, tirando o braço, decapitando, fazendo tudo. E não é que eu seja sadomasoquista para ver herói morrendo. É só que eu queria ver eles morrendo nas mãos do Etrigan. Pensando bem, talvez eu seja só um pouquinho sadomasoquista para ver herói morrer. Uau! Ele fala sobre um problema inusitado, na qual o próprio inferno está com problemas. E justamente porque as almas daqueles que viraram zumbis não foram para o inferno. E isso tá irritando uma certa pessoa. Vocês sabem quem? É o Trigon, meu povo. E o Etrigan diz que ele está pronto para vir à Terra e acabar com toda essa confusão. E pessoal, vamos começar aqui as nossas apostas da Batcaverna. Eu aposto aqui a famosa estátua do Batman da Batcaverna que o Trigon em algum momento vai virar zumbi nessa história. Nossa, isso daí pra mim é certo. Trigon zumbi vai acontecer. Falando em treta, o Constantine e o Etrigan ouvem tiros. E isso porque o monstro do pântano está tretando com os militares do santuário. Ele descobriu que os ricaços estão usando o homem florônico. Ele é um ser elemental e estão o forçando a produzir vegetais e alimentos para eles. E isso deixa o monstro do pântano pé da vida. E quando o Maxwell Lord diz que não vai liberar um outro ser elemental, o monstro do pântano simplesmente dá um fatality nele. E isso daí, gente, foi uma clara referência à morte do Maxwell Lord nas mãos da Mulher Maravilha. Porque quando a Diana matou o Maxwell Lord, ela quebrou o pescoço dele. E aqui o monstro do pântano não quis nem saber e tirou o pescoço dele do corpo do cara. Monstro do pântano, é por isso que eu gosto de você. E o Constantine, vendo isso, já espera o pior. E o pior vem, pois o Pinguim chama o Professor Ivo e pede para ativar o sistema de defesa. Eita, Professor Ivo, isso só pode significar uma coisa. E olha, gente, não é coisa boa. E isso porque ele é o criador do super androide Amazo. E este já aparece lançando a sua visão de calor na equipe de heróis. A Zatanna tenta começar uma luta com ele,
Mas o Constantine diz que eles não vão ter chance, já que do nada aparece mais de um Amazo. E tem uma hora que até o monstro do pântano é destruído, mas ele consegue voltar logo na sequência. Ele não quer deixar o seu amigo elemental ali, mas no fim eles acabam batendo em retirada. E depois vemos que ali naquele santuário existem muitos outros Amazos prontos para serem lançados. E gente, vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu nessa última edição. Tem um apocalipse zumbi acontecendo, o Trigon vai vir para a Terra e agora a gente tem um exército de androide de Amazo. O negócio tá feio. E a boa notícia é que um androide não pode virar um zumbi. Ou será que ele pode? Claro que pode, né, gente? É roteiro de HQ, tudo pode acontecer. No Santuário de Gotham, os sobreviventes tentam entender melhor sobre a tal da cura da equação antivida. O Cyborg fala que possui ela. Contudo, ele não consegue entender como chegar nessa informação dentro dele. O Batman e o Bobo chegam à conclusão que essa cura realmente existe. Mas como o Darkseid tinha uma metade da equação antivida, a outra só pode estar com os novos deuses. E chega então a hora do Constantine brilhar. Ele pede ajuda do Bobo e o laço da verdade da Mulher Maravilha. E assim, eles vão até esse casebre bem isolado de tudo. E lá dentro, eles encontram o Senhor Milagre. E, gente, parece que ele não tava numa vibe muito boa, não. E isso porque teve um spin-off da saga Deceased, na qual ele e a Grande Barda apareceram, e a Grande Barda acabou virando zumbi. E agora ele tá todo nessa vibe down, porque a esposa dele virou zumbi. Eu entendo ele. Ele, a princípio, não quer confiar no Constantine. Ele não acredita que possa haver uma cura, mas o John dá o laço da verdade para eles confirmarem. O Bobo fala que eles precisam do conhecimento de Apocalipse, ou seja, da caixa materna do Senhor Milagre, para conseguir acessar o conhecimento da cura no Cyborg. E a edição acaba com Constantine falando para o Senhor Milagre que eles precisarão roubar o trono de um deus. Parte 4. Surge um Darkseid zumbi. Primeiro, saquem só essa capa. Você sabe que vai dar uma treta quando esses dois aqui estão nela. E bem, a HQ começa no Jardim da Era Venenosa. Um tubo de explosão aparece bem ali, e o Kid Flash já começa a esperar o pior. Contudo, era o Constantine junto com o Senhor Milagre usando a sua caixa materna. O Batman Damian logo de cara xinga o Constantine porque ele fez algo muito imprudente. Mas o John responde que esses Boom Tubes são coisas de deuses com egos inflados. Os heróis então ficam surpresos com a volta do Senhor Milagre. Então o Constantine começa a revelar o seu plano. E o plano dele envolve a cadeira de Mobius. Já que esse é um objeto que possui todo o conhecimento de Nova Gênesis, o Cyborg poderia usá-la para descobrir uma cura para o vírus. Olha, gente, eu não quero ser o pessimista, mas sim, vamos colocar o Cyborg, né, que tem o vírus zumbi no seu sangue, numa das cadeiras mais poderosas da DC. É claro que isso não vai dar treta, é óbvio. Enfim, eles precisam da cadeira e o Metron tá usando ela. E sendo assim, eles precisam de alguma tecnologia ou de conhecimento para conseguir atraí-lo. E é aí que o Constantine mostra uma bola de cristal da Madame Xanadu. O Senhor Milagre acredita que esse plano pode funcionar sim, e o restante da Liga começa a se reunir para ir até a Nova Gênesis. O Superman John estranha que ele ainda não viu a Dinah Lanterna Verde ali. A Arlequina explica que a Era não deixou ela entrar porque o Arqueiro Verde estava infectado. Então, o Superman, junto com a Mary Marvel, vai até a cidade e encontra a Dinah sozinha, mas ainda usando seu poder para isolar o Arqueiro Verde. Ela fica muito feliz pelo John estar vivo, mas também mostra que o Oliver realmente está infectado. Os dois heróis convencem ela a voltar ao santuário e que agora, com o poder do Senhor Destino, o mágico isolaria o Oliver em um local seguro. E
E outra coisa aí que vai dar treta aí. O Arqueiro Verde vai se rebelar, vai matar todo mundo que tá no santuário. Já tô vendo a treta que vai dar esse negócio aí. Tô falando, pode não ser nessa edição, mas vai acontecer. Então rola uma despedida amorosa da Cassie com o Damian. E com direito até uma piadinha do Flash Wally West. E nisso, ela parte junto com o Senhor Milagre, o Superman, a Mary Marvel e a Dinah até Nova Gênesis. E chegando lá, o Senhor Milagre não é bem recebido pelo seu irmão Orion, ou Orion, eu nunca sei como falar o nome dele. Ele chega gritando que seu irmão trouxe um usuário da equação antivida para o planeta e dá um socão no Senhor Milagre. E o soco não para por aí. O Orion começa a disparar vários socos. O Superman pede para ele parar, mas o Orion não escuta. E então, o John apela para a violência, dando um super soco nele. É aí que o Pai Celestial, que é o ser que comanda a Nova Gênesis, aparece. O Senhor Milagre pede para ele chamar o Metron até ali. Contudo, primeiro o Pai Celestial gostaria de mostrar algo para ele. E aqui rola um momento bem dramático entre o Pai Celestial e o Senhor Milagre. E isso porque o Pai Celestial mostra o filho do Senhor Milagre já crescido. É revelado que o Senhor Milagre deixou seu filho ali para que ele não fosse exposto ao vírus zumbi. Mas, ao mesmo tempo que ele fez isso pelo seu filho, ele também meio que abandonou o próprio filho. E é isso que o Pai Celestial está falando. O Pai Celestial menciona o que aconteceu no passado e a morte da Grande Barda. Mas ele pede para que um dia, quando o vírus deixar de existir, que o Scott possa vir e brincar com seu filho de novo. Contudo, o Scott fala que irá trazer a Barda de volta com a cura. E a história então corta para os destroços de Apocalipse. Esse daí vai ser o local onde os heróis irão chamar o Metron. E lá está o Senhor Milagre com a bola de cristal, esperando pelo Metron e a cadeira de Mobius. Os outros heróis estão ali de tocaia para quando ele chegar. Sabe, aquela boa e velha armadilha nível Scooby-Doo. E o Metron finalmente chega ali e realmente fica curioso em relação à bola. E rapaz, confesso que a HQ me pegou nessa. Eu jurava que o Metron seria um zumbi na cadeira de Mobius. Mas não era, e a HQ me pegou nessa. Nesse momento, todos os heróis partem para cima dele para tirá-lo da cadeira e assim poder usar o seu conhecimento. Mas o Metron é muito rápido e consegue se escapar de cada um deles e sai voando dali. Desesperado, o Superman John implora a ele que deixem usar a cadeira e que ele não queria ter feito nenhuma armadilha. A Mary Marvel pergunta a ele o que vai acontecer se eles falharem e o vírus zumbi vencer. O Metron parece saber de algo e então pede para usar aquela bola de cristal, pois gostaria de ver um futuro que está confuso para ele. Olha só o poder do diálogo, que bonito. Enfim, o Cyborg finalmente senta na cadeira de Mobius e é sobrecarregado com muita informação. A Cassie fala para ele focar nas informações sobre a cura que está no seu corpo. E o Vic fala que ele a descobriu. Ele diz que precisa recodificar o seu sangue e que a equação da vida está nele. O John agradece ao Metron, mas ele, que está segurando a bola de cristal, fala que não pode mais ficar ali e que precisa sair. E assim, ele realmente sai voando com a cadeira de forma estranha. E a Dinah, vendo essa reação, acha que vai dar algo ruim. E sim, ela estava certa. Os heróis conseguem fugir a tempo, mas algo ruim realmente estava prestes a acontecer. Porque ali nos destroços, algo estava explodindo e vemos um Darkseid zumbi saindo de lá. E a HQ brincando com as palavras Darkseid não é. Quem não fica contente com isso é o Pai Celestial, que vê essa explosão lá de Nova Gênesis. Ele sai atrás do seu filho Orion, contudo se depara com ele sendo pisoteado pelo Darkseid zumbi, completamente fora de controle. Parte 5. A morte de Jason Todd.
Nós acompanhamos a Torre do Destino, que está no Jardim da Era Venenosa. Dentro dela estão Constantine e o Senhor Destino. O mago está intrigado por um local da torre que ele não consegue entrar. O Constantine parece saber o que tem dentro da sala e brinca que ali ele guarda uma coleção de casacos. Poxa, eu sempre me perguntei da onde que ele tira tanto casaco igual. Ah, quem que eu tô enganando? Todo mundo sabe que o Constantine compra o seu sobretudo da mesma loja que o Gordon compra o sobretudo. Todo mundo sabe disso. A verdade é que só ele consegue entrar lá. E o que tem ali é uma magia de invocação para falar com o demônio Etrigan. O Constantine pergunta a ele quanto tempo até o Trigon chegar à Terra. E o demônio fala que restam mais 3 dias. E, gente, vamos recapitular aqui todas as ameaças que estão ocorrendo nesse momento. 1. Apocalipse zumbi acontecendo em todo o planeta Terra. 2. Darkseid zumbi volta à vida. 3. O Trigon tá chegando para acabar com toda a vida na Terra. 4. Superman e Mulher Maravilha ainda estão vivos como zumbis. Não é pouca ameaça não. Você quer mais do que isso? Eu, sinceramente, não sei se dá para aumentar muito essa lista não. No máximo, Presença ou Espectro virar zumbi. Mas eu acho que a gente tá um pouco longe disso acontecer. O Monstro do Pântano também está naquela sala. O Constantine queria que a criatura também ouvisse que todo o verde do planeta também morrerá em 3 dias. O Jon pega uma capa estranha naquela sala e sai dali com o Monstro do Pântano. Ele diz para a criatura que vai precisar de uma equipe que talvez não se importe em quebrar algumas regras para atingir um bem maior. E quem que ele vai pedir ajuda primeiro? É claro que é com Batman Damian Wayne. O problema é que o Damian não confia muito no Jon Constantine. O Jon tenta não dizer tudo o que vai fazer, mas o Damian dá o bom e velho tratamento de silêncio do Batman, o que faz o Constantine dizer que ele é igual ao Bruce. E então, ele conta todo o plano e fala pro Batman que ninguém que não está morto vai morrer. E nisso vemos a equipe dele, a Rose Wilson, o Capuz Vermelho e a Batgirl Cassandra Cain. E, na verdade, isso é praticamente uma Bat-família, pois a Rose se casou com o Jason Todd. Eu sabia que aquele rolinho entre os dois, lá naquela HQ do DC do Capuz Vermelho, ia dar em alguma coisa. Eu sabia! Mas eu também nunca pensei que eles iriam se casar. Tá aí um negócio que eu nunca pensei que iria dizer na vida. Jason Todd e casamento. Eu acho que um apocalipse zumbi muda um homem até como Jason Todd. Quem te viu, quem te vê, hein, Jason Todd? O Damian fica feliz e abraça os dois. Então, o Constantine usa sua magia em conjunto com o Monstro do Pântano e abre um portal para eles chegarem num local chamado de Nanda Parbat. O Damian diz que aquele local é bastante perigoso, e principalmente porque entre eles e a porta da cidade há uma horda de zumbis. O Jon fala que a pessoa que está guardando aquela cidade não deixa pessoas que usem magia entrarem, e por isso só resta eles atravessarem essa horda de zumbis na porrada. O Capuz Vermelho diz que vai usar as suas armas, mas o Damian diz que essas pessoas podem ser curadas. O Jason estranha essa resposta do Damian. Contudo, quando a Rose pergunta se está liberado só incapacitar fisicamente, o Damian concorda. Eles então partem para cima dos zumbis, atravessando esse exército até chegar na entrada da cidade. Essa daí é aquela boa e velha questão do código moral do Batman. Pode matar? Não, não pode matar. E deixar os caras aleijados com problema de respiração? Posso? Ah, velho, claro que pode, né? Se não matou, tá respirando, tá tranquilo. Quem os recebe ali é o Deadman. E é uma recepção bem calorosa, porque junto com ele tá um exército de humanos para lutar contra o exército de zumbis. O Deadman fala que a cidade é protegida pela deusa Rama Kushna, e ele então os leva até ela. E lá, o Constantine vê a arma pelo qual ele foi até ali. A Lança do Destino. Essa arma aí é capaz de matar até um deus. E quando o Jon toca nela, a Rama diz que não permitirá que ele pegue a arma dali. O Constantine pede desculpas e então acerta a deusa com a lança. Isso surpreende a todos
E quando o Deadman vai pra cima do Constantine, ele pega aquela capa de antes e usa ela pra sugar o Deadman pra dentro dela. Essa capa aí consegue coletar espíritos. Rapaz, olha esse Constantine com preparo aí. Com certeza puxou um pouquinho do Batman. Mas a questão é que todo mundo fica um pouco surpreso com essa atitude do Constantine e fica de boca aberta. O Jason pergunta se ele realmente matou uma deusa. Contudo, o John só responde que a lança incapacitou ela por algum tempo. Eles em seguida vão para um outro local nessa jornada, a Pedra da Eternidade. Esse daí é o lar do mago Shazam. E o monstro do pântano diz que eles precisam do cajado dele. Contudo, o Capuz Vermelho percebe que tem algo de estranho na Rose, e ela tem uma visão do futuro. Ela grita pro Constantine os tirar dali, e começa a atirar numa direção. E dali surge um dos membros da família Shazam, o Fred, que já é zumbi. E esse maldito aí ataca com tudo Jason Todd, o esmagando na parede. Caraca, será que vão matar o Jason Todd mesmo? Se bem que eu já deveria ter suspeitado antes, né? Casaram o Jason Todd só pra matar ele logo depois, sabe? Porque o Jason é aquele personagem que nunca vai poder encontrar felicidade. Se ele ousar em tocar na felicidade, logo vem o roteirista e decide matar ele. Essa é a verdade com o Jason Todd. Mas pera aí, a HQ não mostrou que ele morreu ainda. Vamos esperar pra ver. O monstro do pântano consegue segurá-lo e então, para piorar, aparece o mago Shazam zumbi. Mas, por sorte, eles também conseguem interceptá-lo. Entretanto, o John Constantine grita que apenas um puro de coração pode segurar o cajado do mago para usar ele contra o Fred. E nisso, vemos a Rose indo até o Jason e a Cassandra localizando o cajado. E sim, a Cassie grita as palavras de Shazam e se transforma numa maga poderosa. E soma aos poderes as habilidades de artes marciais dela. E a Cassie então desce a porrada no Fred. Nossa, outro momento muito a fuder. Todo mundo que lê as HQs do Batman sabe que a Cassandra Cain é uma das personagens mais poderosas quando se trata de luta corpo a corpo. Agora, imagina ela com os poderes do Shazam. Realmente ela vai ser invencível. Facilmente ela consegue derrotá-lo. E então temos a despedida do Jason Todd. Ele está nos braços da Rose e diz para ela que apesar dele já ter morrido uma vez, ele está feliz que pôde ter uma segunda vida com a Rose ao seu lado. E então dá um último beijo nela e morre. A equipe volta para o santuário e a Rose grita para o John que espera que essa missão tenha valido a pena. O Batman também tá com muita raiva, pois o Constantine tinha dito que ninguém iria morrer na missão. E então dá um socão na cara do John. E nisso vem uma voz do nada dizendo que ele mereceu esse soco. E daí, de quem será essa voz? Esse é o segredo da HQ que eles vão contar agora. Quem aparece ali é o Espectro. Ele veio pois sentiu o perigo em Constantine, agora que ele tem itens tão poderosos na sua posse. Contudo, o John deixa bem claro para ele que o seu objetivo mesmo é a vingança contra a equação da antivida e do Trigon. Isso deixa o Espectro satisfeito e sai dali, encerrando aqui essa edição. Parte 6. A esperança do fim. Mas acontece que tinha um outro problema. Os robôs Android Amazo do Professor Ivo. Pois é, eles voltaram para a história e voltaram com tudo. No refúgio deles na Austrália, o professor relata ao Pinguim que está próximo de terminar de ativar os seus robôs. E tem um monte deles. Voltando para o Jardim da Era, o Cyborg avisa que finalmente ele conseguiu equalizar a equação da vida em seu sangue. Contudo, ele não sabe exatamente como produzir a cura. O Batman Damian diz que eles precisam do maior bioquímico do mundo e que mesmo estando morto, isso não será um problema para ele. Será que ele tá falando de algum zumbi? Na verdade, não. E até seria legal se ele estivesse falando de um zumbi. Mas ele tá falando do monstro do pântano. Sim, pois antes de ser o monstro do pântano, a criatura era o bioquímico ganhador do Nobel, Alec Holland. O monstro lamenta a morte do Jason
e lembra que o Alec também tinha um irmão. O Damian agradece as suas palavras, mas o Batman, de verdade, quer que o Capuz seja a última vítima do vírus. E assim, ele pede ajuda à criatura. Mas o Damian revela que o Alec não fará isso sozinho. Ele reuniu um monte de heróis, como o Kid Flash, a Mary Marvel e o Cyborg, e todos com algum tipo de inteligência para ajudar na cura. E assim, eles fazem uma super ponte mental entre todos. E com esse elo mental, eles tentam encontrar a cura definitiva. Então, o Cyborg diz que acha que eles encontraram uma cura. Mas, em paralelo, o Ivo também diz que terminou os seus androides. O Superman John diz que eles precisam testar a cura para ver se funciona. Mas o Pinguim também diz o mesmo envolvendo os robôs. E assim, o exército de Amazo invade cada ponto da Terra para os vilões de fato conquistarem o mundo. Ai ai, vilões sendo vilões. Tem um fucking apocalipse zumbi e eles ainda querem conquistar o mundo. Poxa, vilões, eu esperava mais de vocês nesse apocalipse zumbi, hein? Esperava mais. Voltando para os heróis, o Cyborg mostra um frasco da cura, dizendo que precisam de uma cobaia. A Dyna diz que será o Arqueiro Verde, mas o Senhor Milagre a interrompe, dizendo que será a Grande Barda. A Dyna fica meio braba com isso, mas o Scott justifica dizendo que se algo der errado com a cura, a Barda poderá sobreviver, enquanto que o Oliver não. E então, um grupo formado pelo Senhor Milagre, a Lanterna e o Superman vão até o encontro da Barda. E daí a gente chega no ponto mais importante do Deceased. Será que a cura vai funcionar? Quando eles chegam lá, o Scott fica assustado porque não encontra a Barda. E então, eles escutam um barulho, e a Barda zumbi chega por trás e ataca o seu marido. Na hora que ela iria transformar o Scott em zumbi, o Superman chega com a cura e crava nas suas costas. Só que num primeiro momento nada acontece e a Barda continua atacando. Mas o Scott grita: "Não a machuquem! Não a machuquem!" E então a Barda fala: "Scott?" E começa a chorar em desespero. O Scott explica o que aconteceu. Eles falam que se passou 5 anos desde que ela foi infectada. E então ela finalmente beija o seu marido em lágrimas. Cara, eu realmente não achei que a cura fosse funcionar. Eu pensei que ia ter uma pegadinha de roteiro, um plot twist para fazer com que essa cura não funcionasse. Mas pelo jeito funcionou e não foi tão difícil de conseguir ela. E agora é a hora do Constantine. Ele tá com todos os seus itens mágicos reunidos lá na Torre do Senhor Destino. A Zatanna chega totalmente pé da vida, querendo saber o que ele está planejando. E ela fica chocada ao ver as relíquias mágicas do John. O mago diz para ela confiar, mas é claro que ela não confia. E nisso, o John explica o seu plano, mas de uma forma vaga, contando que não pode dar detalhes porque ele viu o futuro. A Zatanna acha que tem algo de errado ali. E de fato tem, porque o Constantine, quando olhou para o futuro, ele viu que os dois iriam acabar brigando. E por isso ele está tentando mudar o futuro. Então, quem aparece ali também é o Vingador Fantasma, que, para quem não sabe, é um dos seres mais poderosos da DC. O Vingador, de cara, diz que o Constantine precisa parar, mas acontece que nada irá fazê-lo parar nesse momento. O Constantine diz que está fazendo o que é necessário para salvar a Terra. E então, o Vingador joga o feiticeiro para longe, mas o John não fica intimidado. Quando as coisas pareciam que iriam piorar, aparece o demônio Etrigan na sua forma humana para conversar. O Etrigan explica que o Trigon tá chegando, só que acontece que também tem algo a mais além dele. Contudo, nesse momento, a história corta para mostrar o grupo do Superman. Eles retornam e o Cyborg, logo de cara, diz que funcionou. O Damian fica feliz ao vê-los e daí o Cyborg faz uma varredura completa e diz que a Barda realmente está curada. Mas o Constantine joga um balde de água fria. Ele revela que o exército de Amazos está vindo até eles
e que o Trigon também. E assim, os heróis tentam pensar num plano. O Kid Flash usa sua velocidade para descobrir uma forma de produzir a cura em massa. E com a ajuda do Cyborg, eles começam imediatamente. O problema é que o Trigon já tinha chegado na Terra. E é revelado que nesse momento a Terra tem mais ou menos 3 bilhões de pessoas que ainda podem ser salvas. E bem, o Trigon já começa fazendo churrasquinho de vários zumbis, dizimando totalmente cidades inteiras em questão de minutos. E cortamos para a Torre do Destino, onde o Constantine sente a presença do Trigon. Assim, ele leva o Senhor Destino e a Zatanna até uma sala. Ele pede para Zatanna esperar do lado de fora, e quando ele entra dentro, percebe que é uma armadilha. O Vingador e o Etrigan estão ali com os artefatos mágicos. O John Constantine diz que ele vai precisar do elmo e do amuleto do Senhor Destino. E então, o fantasma crava a lança no Senhor Destino. É explicado que o Constantine mostrou o futuro para eles, e por isso, os dois se aliaram. O Senhor Destino diz que não irá cair assim tão facilmente. Mas nisso, o Constantine aparece com essa capa e diz que ele sabe disso. E então, grita Shazam! E um raio cai diretamente no Senhor Destino, que finalmente deixa cair o seu elmo. Eita, nós, mas que dificuldade para tirar um elmo de uma pessoa. Olha, se fosse Cavaleiros do Zodíaco, era só dar um soco que iria cair de primeiro o elmo. Então, a Zatanna aparece ali, e ao ver o John com todos esses itens poderosos, ela vê que a missão vai ser tensa. E daí rola uma espécie de despedida romântica entre ela e o Constantine, e a edição acaba com o John falando que irá salvar o mundo. E parte 7, o final da saga. Na Austrália, os robôs Amazo estão destruindo a cidade, mas nesse momento de um portal, os heróis aparecem para ajudar. E aqui tá o pessoal porradeiro mesmo, como a Cassandra Cain Shazam, a Mulher Maravilha Cassie e entre outros. O narrador conta que eles são guerreiros e prontos para fazerem o sacrifício final, se for necessário. E todos eles se mostram à altura para derrotar os Amazos. Enquanto isso, em Paris, cortamos para a narradora da história, que é a Zatanna. E ela tá chegando lá com o Vingador Fantasma para derrotar o Trigon. Só que também eles estão preocupados com o Constantine, que ainda não apareceu ali. E então, cortamos de novo para a Austrália, onde vemos o Batman e o Superman indo até a fábrica onde os Amazos são criados. Mas ao chegarem ali, o Superman é surpreendido por um soco. O Damian grita pelo seu amigo, mas acontece que o Superman está bem e consegue segurar o androide até o Damian destruí-lo. E aí a gente tem essas 3 narrativas ocorrendo ao mesmo tempo. Vamos ver, né, se alguém vai morrer de verdade. Porque nesse momento, para alguém morrer de verdade, tem que morrer. Não adianta virar zumbi, porque agora eles têm a cura do vírus zumbi. Parte da base dos Amazos é destruída. E ali chegam Batman e Superman. E eles não estão com cara de que querem novos amigos. E o Pinguim chega debochando, falando que o Batman deve ser um dos ex-Robin. Mas o John Superman vai direto ao assunto. Só que então, o vilão chama os guardas e diz que está preparado para enfrentá-los. Só que os guardas não fazem nada, e um deles diz que não irá machucar o Superman. O Pinguim fica indignado, mas então ele e os seus comparsas começam a sufocar. O John fica sem entender nada, e vemos quem está fazendo isso. E é o Constantine, usando todo aquele aparato mágico que ele conseguiu na última edição. E tipo, eu sei que agora o Constantine é um dos seres mais poderosos do universo por causa desses itens aí. Mas essa capinha aí de retalho não me deixa levar ele a sério. Parece que ele vai fazer um cos pobre do Superman. Eu fiz isso quando era criança. O John tá tirando a alma dessas pessoas mais desonestas. E com essas almas, ele tá pronto para enfrentar o Trigon. Só que, claro, o Superman não gosta nada disso. Mas o Constantine diz que isso é justiça. E que, tecnicamente, eles não estão mortos.
E nisso, o Superman pede para ajudá-lo, mas o Constantine sai voando através de um portal. Caraca, mas nunca foi tão fácil de enganar o Superman. É óbvio que o Constantine está escondendo alguma coisa. Ele vai aprontar uma. De volta ao Batman, ele percebe que não vai conseguir tirar nenhuma informação do Professor Ivo. E assim, eles pegam a cabeça de um dos Amazos para investigar depois. E eles levam essa cabeça até o Cyborg e pedem para o Victor injetar o vírus dentro do androide. E a ideia é desativar todos os androides Amazos de uma única vez. Enquanto o Cyborg toma conta disso, o Superman e o Flash começam a distribuir as curas numa super corrida entre eles. O Superman leva a cura para a Europa e o Flash para a África. E assim como o Flash, as pessoas estavam sendo curadas. Tudo de acordo com o plano. Mas o grande problema do Trigon ainda persistia. O vilão ataca impiedosamente a Zatanna e o Vingador Fantasma. E então, finalmente chega o Constantine. A Zatanna o apoia e até faz uma piadinha envolvendo magia. E então, finalmente chega a hora do Constantine enfrentar o Trigon. O vilão fala que quando o Constantine morrer, ele vai pagar no inferno e com juros. Mas o John manda ele calar a boca. E prontamente ataca o Trigon como se não fosse nada. A fera gigante cai no chão. E então, o Constantine começa a usar as habilidades que conseguiu. Mas isso não é o bastante. E então, leva um socão do Trigon, que apenas fala que o verá no inferno. A Zatanna chega ali em desespero, mas o Constantine tá todo machucado. E simplesmente fala adeus, Zah. E mesmo com tanto poder, o Constantine é derrotado para o desespero da Zatanna. Eita, mas esse Trigon tá poderoso mesmo. Mas alguma coisa me diz que o Constantine não vai perder desse jeito. E nesse momento, a história mostra que coisas ruins estão acontecendo, com os heróis apanhando dos androides Amazos e até o Flash percebendo que não ia conseguir salvar todo mundo. E cortamos para o Batman e para o Cyborg. O Victor alerta que o plano do Batman tem 30% de chance de dar errado. Mas acontece que é disso que o Batman gosta. Eles ativam a cabeça do Amazo, que então emite uma luz azul. Imediatamente, todos os Amazos também ficam com essa luz. E eles começam a cair dos céus. E com isso é um problema a menos. Só falta o Trigon. O Superman aparece na frente da criatura. Ele tenta conversar com ele e pede para parar. Obviamente, isso não funciona. E o John vai para cima dele. E então, do lado da Zatanna, o Constantine aparece como se fosse um fantasma. Ele revela que tudo isso fazia parte do plano dele. E que agora ele tem o poder necessário. E então, ele literalmente vai para dentro da cabeça do Trigon e começa a controlar o vilão. O Trigon então encolhe ao tamanho de um ser humano e pega a lança com a Zatanna. E nesse painel badass, ele se auto-inflige com a lança do destino e sai caminhando fora do corpo do Trigon. E assim, o Constantine finalmente se despede de verdade da Zatanna. Esse é um jeito de derrotar o Trigon, eu acho. Os demais heróis se juntam ao Flash para ajudar na cura. Eles começam a usar a cura em todo o mundo, inclusive nos seus amigos. O Garf em Atlantis, a Hipólita em Temícera e até mesmo o vô do Superman. E no final, eles curam o Arqueiro Verde. A Dinah, ao vê-lo curado, chora e eles finalmente se beijam. E a HQ termina falando que eles conseguiram trazer todos de volta, terminando This is a Dead Planet. E essa foi a saga do This is a Dead Planet. E galera, eu tenho que dizer que esse final foi uma grande decepção. As primeiras duas edições da saga eu acho muito boas. Eu acredito que o Tom Taylor tava com uma ideia de roteiro e no meio disso ele teve que mudar alguma coisa e a história foi para um caminho que realmente não foi interessante. E até os grandes momentos da saga já não eram mais interessantes.
interessantes. A morte dos heróis não era tão legal como foi na primeira saga, sabe? Parece que estavam até se contendo para não fazer alguma coisa extremamente exagerada. E por conta disso, eu acho o The Season 2, né, uma grande decepção. Porque a primeira saga é uma das melhores histórias da DC na última década. É bom nesse nível. E, infelizmente, eles não conseguiram segurar a bola para essa segunda saga. É realmente uma grande pena, mas eu ainda tenho fé no Tom Taylor. Eu acredito que ele pode fazer mais uma saga do The Season e mandar muito bem. E principalmente porque ele não resolveu o mistério do Darkseid zumbi e do Superman zumbi. Foram coisas que ficaram em aberto nessa saga. E, enfim, gente, isso é só a minha opinião. Por favor, comentem aí o que vocês acharam dessa saga. E esse foi o vídeo com a história completa do The Season Dead Planet. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.